Talvez você tenha essa síndrome, só que ainda você não sabe o sintoma, o que causa e a cura. E é isso que eu quero te explicar nesse vídeo. Então, se você não conhece, a síndrome do empresário avançado é algo que, por conta da minha área com produção, eu pego muitas pessoas que entram nessa parte da gestão e elas tendem a criar problemas. Então, antes da gente se aprofundar um pouco mais, eu queria realmente trazer o que é uma síndrome de um empresário avançado? É aquele cara que ele tem todos os problemas de um grande empresário, menos o faturamento. Que esse cara, ele começa a priorizar outras coisas que muitas vezes não é o mais importante para aquele momento, né? Então, muitas vezes é um empresário novo, né? Ou um MEI, né? Um autônomo que está migrando, está realmente começando a escalar, só que ele tem um grande problema que ele começa a pensar em coisas que não afetam realmente. Então, essa síndrome do empresário avançado vem muito pela falta da lei de Pareto, que é a regra do 80-20. 20% dos esforços que geram 80% dos resultados. Então, qual é o exemplo, né, desse empresário, essa síndrome de empresário avançado? Cara, é a pessoa que ao invés de pensar como que ele pode faturar mais com o que ele já tem, é o mesmo cara que já está preocupado. Será que o CRM está bem otimizado? Cara, será que tal processo de pós-venda tá bom? Cara, pô, mas e como que eu pago meus impostos? Porra, não querendo ser babaca, mas velho, você tem tudo para preocupar, menos o real motivo de ter essa preocupação, que é o que? O faturamento. Porque quando você está começando realmente a criar algo no digital, ou empreender de fato, a principal coisa que você tem que ter dois tipos de métricas, primárias e secundárias. Quais são as primárias? Cara, qual que é o meu número de venda? Qual é o meu faturamento? Qual que é meu caixa coletado? Né? Quanto dinheiro que eu estou deixando de coletar no primeiro momento? Então, o que eu posso fazer para vender melhor? Como que eu posso fazer para vender mais? Meta primária é isso, né? O que realmente vai afetar o seu caixa? Porque esse empresário, muitas vezes, é um cara que não tem um resultado constante. Então, a falta do resultado constante é uma consequência por focar em processos secundários. Então, o que seria uma métrica secundária? Cara, vou trazer um exemplo. Cara, quantos agendamentos, quantos vídeos postados, vou falar qual que é a minha taxa no show, de primeira resposta, quais foram os testes feitos, porque afetam o resultado primário? Sim. Na falta do resultado primário, que é venda, faturamento, caixa coletado, você preocupa com as métricas secundárias. Então, esse empresário, né, que tem essa síndrome, é um cara que muitas vezes não liga para isso. Então, cara, como que a gente cura isso? Fazendo mais. Gabriel, como assim fazer mais? Porque esse empresário com essa síndrome de empresário avançado, muitas vezes ele preocupa bem mais em, cara, ele fica pensando no melhor momento, na melhor estratégia, melhor forma, como começar, para que eu tenho que fazer aquilo. Ele é um cara que pensa demais. Então, esse é um cara que muitas vezes se encontra ansioso, estressado. Isso ocorre porque ele fica pensando muito no passado que devia ter feito e no futuro que ele deve fazer. Então, muitas vezes é um cara que está longe do período presente. Então, todas as ações dele correspondem no tempo futuro ou algo que devia ter acontecido no tempo passado. Então, muitas vezes é um empresário que está na inércia ou está realmente flutuando sobre o processo e não em si fazendo. Então, isso é um padrão que acontece e a cura, qual que é a cura para esses sintomas de um cara que pensa demais, é um cara que cria problemas que não afetam o resultado, é realmente fazendo mais prospecção, vendendo mais, ligando mais, fazendo mais cold call, fazendo mais pitch, realmente colocando mais em jogo, mexendo o doce, mexendo as ferramentas, as peças que realmente vai mover toda a engrenagem, toda a estrutura. Então a falta de um resultado, né? Você tem que olhar primeiro a métrica primária, depois a secundária. Então toda vez que esse empresário for tomar de fato uma decisão, ele sempre se faz uma pergunta. Essa decisão me deixa mais perto ou mais longe do meu resultado? Que é faturamento. Porque após
após realmente, cara, você ter esse resultado e ir escalando, aí você pensa, cara, o que eu posso fazer para melhorar ainda mais? O que eu posso fazer ainda mais para aumentar meu cash collect? O que eu posso fazer mais para realmente ter mais venda? O que eu posso fazer mais para ter mais oportunidades de venda? Então, porque é duas formas de escalar. Horizontal, que é você aumenta o volume, você aumenta os canais de aquisição, você aumenta as oportunidades, né, de venda. Essa é a escala horizontal. A escala vertical, né, é onde que eu gosto de falar. A horizontal é você vende mais, na vertical você vende melhor. Melhor como? Cara, como que eu posso vender mais vezes para os meus clientes? Como que a mesma base de clientes que eu tenho, eu consigo ser mais eficiente? Como, vamos dar um exemplo, como que eu com a mesma base de 100 leads, ao invés de eu vender para 10, eu começo a vender para 20? Como que a mesma base eu posso vender 30? Será que eu coloco mais um produto? Será que eu melhoro o meu produto? Será que eu coloco um order bump? Será que eu já preparo um downsell? Será que eu melhoro minha copy? E aí você começa a vender melhor. É uma das formas, ou você vende mais, você vende melhor, ou você vende mais. Então, é nessa escala vertical e horizontal. Então, é duas coisas que você tem que ter em mente, né? Então, o que eu posso resumir para esse cara que tem essa síndrome de pensar demais, muitas vezes esse cara... O que acontece com esse cara que tem essa síndrome? Ele pensa demais e ele é o cara que sempre tem aquela sensação, cara, como assim? Eu tô trabalhando tanto, eu tô aplicando tanto, acordo todo dia, trabalho certinho, mas eu não tenho resultado. Muitas vezes é você realmente listar, cara, quais são as ações que eu tô tomando diariamente, tá me deixando mais perto ou mais longe do meu resultado, né? Se seu resultado vem através da venda, você tem que criar mais oportunidade de venda. Entende? Então é você fazer uma engenharia reversa do resultado que você quer ter. E aí você ir analisando para onde suas ações estão te levando. Que você ajustar sua rotina em prol do resultado. Que rotina é ao pé da letra, vem da palavra de rota. Então a sua rotina, montar a rota para o objetivo final. Então se sua rotina está bem alinhada em prol do seu objetivo, você vai chegar nele. Se ela não estiver alinhada para ele, você vai para um outro lugar que não é o objetivo. Espero que tenha feito sentido. Já se inscreve aqui no canal para ter mais conteúdos como esse, realmente trazendo os bastidores, trazendo vivências, né? Muitos conteúdos que eu trago aqui é realmente algo que eu acho que vai ser útil, algo que eu gostaria de escutar. Esse é o princípio que eu pego realmente. Já aproveita, me siga no Instagram, Gabriel Ribeiro, e não deixa de comentar aqui se você curtiu, se fez sentido, e comenta aqui se fez sentido para você, já comenta destrave aqui nos comentários e bora para cima. E também, se você quiser ter a oportunidade de bater um papo comigo e analisar a sua estrutura, já preenche o formulário aqui embaixo que eu vou estar realmente, as melhores respostas vão estar batendo esse papo. Show? Te vejo, até a próxima. Valeu!